Ordo ab chao, ordem a partir do caos. Pensem bem nessa frase. Essa antiga expressão em latim, olha, ela é muito mais do que um simples lema. É como se fosse um código, sabe? Um código profundo, universal. Uma lei da transformação que parece conectar os pontos mais distantes do conhecimento humano. Ordem vinda do caos. É quase uma promessa, né? A ideia de que não importa a bagunça, a desordem, no fim, algo estruturado vai surgir. É inevitável. E se essa única frase for a chave para conectar, sei lá, a queda dos Cavaleiros Templários com o nascimento do universo? E mais, com a própria estrutura da nossa consciência? Parece loucura, né? Mas é exatamente essa a investigação que a gente vai fazer agora. Uma jornada para tentar decifrar esse código que parece estar escrito em todo lugar, nas estrelas e dentro da gente. Então, vamos lá. Ok, nossa primeira parada, nossa primeira pista para decifrar esse código tá escondida na história. A gente vai voltar no tempo e seguir o rastro de uma das ordens mais fascinantes e misteriosas que já existiram. Sabe, a história tem dessas. Ela não acaba de verdade, ela só se transforma. Pensa só, em 1314, a Ordem dos Templários foi brutalmente exterminada. Fim da linha? Que nada. Os ideais deles, o conhecimento, tudo isso sobreviveu. Encontraram um refúgio lá na Escócia e famílias importantes como os Sinclair se tornaram as guardiãs desse legado. E isso levou à construção daquela capela incrível, a Capela de Roslin, que é um mistério por si só. Aí, séculos depois, as lojas de pedreiros, os maçons, se formalizam com os estatutos Shaw. Foi o jeito que encontraram de preservar tudo aquilo, só que numa nova roupagem, em novos rituais. E é aqui que a coisa fica fascinante de verdade. Acontece uma virada de chave. Aquelas ferramentas dos pedreiros, sabe, o esquadro, o compasso, de repente elas ganham um novo significado. Não era mais sobre cortar pedra de verdade, mas sim sobre lapidar o espírito. A ideia de construir catedrais gigantescas de pedra deu lugar a uma outra construção, a de um templo interior. A maçonaria, então, muda o foco. Deixa de ser sobre erguer prédios para ser sobre construir o caráter. Ok, agora, vamos dar um salto, deixar a história humana um pouco de lado e olhar para a escala do universo. A gente vai para o cosmos. E o mais incrível é que mesmo lá a gente encontra o mesmo código, a mesma ideia, só que dessa vez escrita na linguagem da física. Lá no comecinho de tudo, o universo era um caos total. Pura energia, partículas para todo lado, sem forma nenhuma. A física tem um nome para isso, entropia máxima, uma bagunça primordial. Só que, desse turbilhão todo, a ordem começou a surgir. Do nada? Não. Estruturas super complexas, como átomos, estrelas, galáxias inteiras, começaram a se formar. É como se elas estivessem seguindo um projeto, um plano invisível. Mas quem foram os arquitetos desse projeto cósmico? As próprias leis da física. Pensa assim, a força forte foi tipo o cimento que juntou as primeiras pecinhas. O eletromagnetismo desenhou a planta dos átomos. E a gravidade foi o grande mestre de obras, juntando tudo para criar essas coisas maravilhosas que a gente vê no céu à noite. Ou seja, do caos absoluto, a ordem foi construída, passo a passo, de forma metódica. Beleza, já passamos pela história, pela física, agora vamos para a nossa terceira chave, a teologia. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque milênios antes da ciência moderna sequer existir, textos sagrados já descreviam exatamente o mesmo processo. A mesma ideia de ordem vindo do caos, só que, claro, com a linguagem do sagrado, do divino. Lá no livro de Gênesis, por exemplo, o estado inicial de tudo é chamado de tohu wabohu. É uma expressão em hebraico que significa sem forma e vazio. Pensa bem, não é descrição poética perfeita para tal da entropia máxima da física? É isso, um caos de potencial puro, só esperando o toque de quem vai organizar tudo. E o que ou quem coloca ordem nesse caos? Na teologia, a resposta é o Logos, o verbo divino. O que é o Logos? É a razão, a lógica, a inteligência por trás de tudo. É o projeto divino que pega aquela bagunça sem forma e dá estrutura para ela. No fundo, é o equivalente teológico das leis da física. É o princípio que transforma o caos em cosmos, em universo organizado. E aquele famoso versículo do Evangelho de João, no princípio era o verbo, ele resume isso perfeitamente. O que ele está dizendo é que a criação não foi um acidente, não foi força bruta, foi um ato de inteligência, de informação,
Foi a manifestação de um verbo, uma palavra que já continha todo o projeto do universo dentro de si. Ok, a gente já viu esse código na história, no cosmos, na teologia. Agora, vamos trazer a lupa para mais perto, bem mais perto. Vamos olhar para dentro, para o universo que cada um de nós carrega. Porque sim, esse mesmo princípio se aplica à construção do nosso próprio ser. No simbolismo maçônico, existe o grau de Cavaleiro Kadosh, e ele é, basicamente, a aplicação ética, a aplicação na vida do princípio Ordo Abshal. A missão ali é lutar contra a tirania. Mas não é só contra a tirania lá fora, de governos e tal. É também, e talvez principalmente, contra a tirania que existe aqui dentro. A ignorância, os nossos defeitos, os preconceitos, o caos interior. E olha que símbolo poderoso para ilustrar isso. A águia de duas cabeças. Muita gente acha que é sobre poder, mas não é. É sobre equilíbrio. Uma cabeça está sempre de olho no mundo lá fora, no caos externo. A outra está olhando para dentro, para o nosso próprio caos. O que o símbolo quer dizer é que o verdadeiro poder, a verdadeira soberania, vem quando a gente consegue dominar esses dois mundos, o de fora e o de dentro. Eles usam uma metáfora que é genial. Cada pessoa começa a vida como uma pedra bruta, cheia de pontas, de imperfeições, é o nosso estado de caos, de ignorância. E o trabalho da vida, usando as ferramentas do conhecimento, da autodisciplina, da virtude, é lapidar essa pedra, transformar ela numa pedra cúbica, perfeita, pronta para fazer parte de algo maior. É a nossa jornada pessoal de criar ordem a partir do nosso próprio caos. Então, chegamos ao ponto de juntar tudo. Pegar todas essas peças, a história, o cosmos, a teologia e essa jornada interior, e ver como elas se encaixam. Como tudo isso aponta para uma única e grande verdade. Olha só que interessante. Aqui a gente consegue ver o padrão. Não importa se estamos falando de física, de teologia ou de filosofia maçônica. O processo é o mesmo. Sempre tem um estado inicial de caos, seja a entropia do Big Bang, o vazio do Gênesis ou a nossa própria ignorância. E sempre tem um instrumento que organiza esse caos, as leis da física, o logos divino ou a nossa razão e virtude. E o resultado? Sempre um estado de ordem, o universo, a criação ou uma pessoa melhor. São só jeitos diferentes de contar a mesma história, de descrever a mesma lei universal. Então, no final das contas, o que Ordo Ab Chao quer dizer não é sobre forçar a ordem na marra, é sobre entender um processo que já acontece, um processo natural. A grande mensagem aqui é que a ordem não é só algo que pode acontecer, ela é inevitável, é o destino das coisas. E o mais legal é que cada um de nós faz parte disso, somos como construtores nesse canteiro de obras cósmico, ajudando a executar um grande plano, transformando o caos da nossa própria vida na ordem do nosso templo interior. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Que tipo de templo cada um de nós está construindo?